Boa tarde a todos e todas. Dando continuidade ao nosso congresso, gostaria de citar duas pessoas também presentes, agradecer pela presença. Maria Regina da Costa, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Brumadinho. Onde? Aí, Washington Moreira, secretário adjunto de Desenvolvimento Social de Brumadinho. Obrigado pela presença. Vou convidar o doutor Luiz Renato, que tem uma mensagem aqui para passar para você. Boa tarde, gente. Vamos sentando? Bora? Bora, William. Bora, William. Ô, gente, só para fazer uma justificativa, porque toda vez que a gente tem uma mudança no cronograma, e a gente hoje teria a mediadora a doutora Fernanda Peixoto, que é defensora pública do Rio Grande do Sul. Ela está até nos acompanhando online, mas, infelizmente, por questões de saúde, ela não pôde comparecer. E aí, o doutor Raul Rolandi, que é analista do Ministério Público Federal, aceitou fazer a mediação da mesa, tá? Só para situar vocês em relação aí à programação, beleza? Então, vamos para esse painel, que ele é importantíssimo. Bom, então, pela nossa mesa número 5, a avaliação biopsicossocial no Brasil e direito ao trabalho da pessoa com deficiência. Convidamos a auditora fiscal do trabalho, coordenadora do projeto de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho do Ministério do Trabalho em Minas Gerais, coordenadora do projeto de inclusão de pessoas com sofrimento mental da região metropolitana de Belo Horizonte, Patrícia Siqueira Silveira, bem-vinda. Pessoal, de quem que é esse telefone aqui? Deixaram esse telefone aqui atrás. Achou o dono? Vamos voltar ao nosso evento, no telefone. Convidamos médica pela Universidade Federal de Minas Gerais, com residência em Medicina Preventiva e Social na área de concentração em Saúde e Trabalho, doutora Laila Vasconcelos de Oliveira Vilela. E como mediador desse painel, servidor do Ministério Público Federal, autor do livro A Pessoa com Deficiência na Ordem Jurídica Brasileira, doutor Raul Rolandi. Fique à vontade. Oi. Boa tarde. Podem ficar à vontade. Eu vou falar fora do microfone, se alguém quiser reconhecer o meu espaço. Meu nome é Raul. Oi. Então, eu vou pedir licença para falar em pé, porque, igualmente a outra colega, sou de baixa estatura, para as pessoas poderem me ver. Muito obrigado, Gil. Sou uma pessoa com deficiência física congênita. Meu cabelo é castanho escuro, em fase de crescimento, ondulado, enfim. Sou uma pessoa de pele parda. A minha deficiência física congênita, ela não tem um diagnóstico definido, mas ela faz com que o meu pescoço seja levemente inclinado, os membros superiores são encurtados e operados, tenho uma escoliose também operada, estou vestindo uma roupa toda preta, terno preto, inclusive para facilitar a audiodescrição. E tenho 33 anos e gostaria de registrar, né, na pessoa do doutor Luiz Renato, a gratidão por estar aqui e a importância, e aí é mais direcionado aos defensores e talvez outros operadores de direito de outras regiões do país, a relevância de se trabalhar em rede.
né? Uma ausência de uma defensora, eu não sei se todos observaram, mas todos os painéis vinham sendo, né, estão sendo intermediados por defensores, e aí, numa ausência, a gente trabalhando em rede, eu posso estar aqui complementando ou colaborando. Então, eu acho que, mais do que um envolvimento pessoal com o tema, ou de sermos uma pessoa com deficiência, ou termos um familiar, que nós possamos nos engajar, cada um dentro da sua instituição, seja pública ou privada, no envolvimento institucional com essa temática também, né? Para a gente avançar na discussão de alguns temas para além de uma comoção ou simplesmente de um envolvimento pessoal. Então, eu registro aqui, na forma de agradecimento, a relevância dessa atuação em rede. Eu sou servidor do Ministério Público Federal há 12 anos, estou aqui representando também a Procuradoria Regional do Direito Cidadão, na pessoa da doutora Ludmila Junqueira, da parte de quem trago também os cumprimentos aqui. E é uma alegria poder mediar uma conversa com duas pessoas. Você eu já conheci, a gente já encontrou em alguns eventos, né? Mas, enfim, é uma alegria. E sobre um tema tão relevante, né? E um tema que eu observo, e aí eu só vou falar um pouquinho, já passo a palavra, mas a importância do trabalho na minha vida. Eu tenho 33 anos e hoje eu vivo em autonomia, moro sozinho e tudo mais, e porque eu trabalho. Eu acho que tem o pilar da família, tem o pilar da espiritualidade, mas o trabalho, o conseguir estar inserido numa estrutura, ter o próprio salário, isso é uma forma, talvez insubstituível, eu acho, de empoderamento, de fortalecimento, de visibilidade da pessoa com deficiência. Porque eu, diferente de outros colegas que sei, não sou um servidor ou um funcionário de uma empresa com deficiência que está lá só para cumprir um percentual. Eu sou um servidor altamente, com toda a humildade falo, produtivo, engajado e útil para a instituição na qual eu estou. Então, e eu sei que o meu movimento diário de ir para o trabalho, ele por si só já é um tanto simbólico, tanto para o meu órgão, quanto para a sociedade no entorno. Então, que alegria poder participar de um painel cujo tema me é tão especial e tão caro. E sobre a avaliação biopsicossocial, vou rolar aqui uma bolinha também, para depois você chutar para o gol, que é a relevância de uma mudança que eu acho que já está acontecendo sobre a percepção de que a avaliação ela é muito mais uma definição de graus, né, e um aprofundamento do que apenas o reconhecimento se tem ou não uma deficiência. Eu, que tenho uma deficiência física aparente, há muito me incomodava a minha necessidade, por exemplo, de quando ia prestar um concurso e tal, às vezes tem que marcar uma consulta médica para pegar um laudo que antes, se não me engano, era de 60 dias e tal, para comprovar uma deficiência que estava lá, que era irreversível, né? Então, eu já vejo que os editais já estão aceitando laudos com um prazo menor e tal, e aí é o registro da bolinha que eu vou só rolar. Uma coisa é esse laudo, uma coisa é a questão, tem ou não deficiência. Outra coisa é em qual grau essa deficiência se manifesta, e aí, né, nós vamos poder conversar melhor. Então, sem mais delongas, agradeço mais uma vez a oportunidade. Nós combinamos aqui que quem vai conversar é a doutora Patrícia, falando mais sobre o direito ao trabalho da pessoa com deficiência
Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, Raul. Falo com esse mesmo? Boa tarde, né? Eu sou uma mulher de estatura mediana, clara, cabelos compridos, levemente ondulados, castanhos. Também estou vestindo, eu acho que posso chamar isso de um terninho, né? Num tom assim de cor de rosa. E queria agradecer imensamente a oportunidade de poder estar participando desse congresso esse ano e parabenizar na pessoa do Luiz Renato por essa iniciativa, por essa garra que ele tem para fazer esses eventos, né? Esse ano a gente fazendo presencial e online. O Luiz é um guerreiro aí, nosso coordenador da Rede de Proteção da Pessoa com Deficiência, que muito nos orgulha aí pela sua batalha. Então, parabéns, Luiz, e muito obrigada. Bom, hoje a gente está muito feliz aqui nessa mesa, né, Laila e Raul? O Raul, que eu já conhecia da nossa rede, imagino que o Luiz já tenha falado mais da rede, mas é sempre bom repetir a importância da existência dessa rede de proteção da pessoa com deficiência, né? Com todos aí os organismos da justiça, mais a OAB e nós, que somos do Poder Executivo, o Ministério do Trabalho. Então, muito bom ser mediada aí pelo Raul. E hoje a gente está fazendo uma dobradinha, né? Afinal, são duas auditoras fiscais do trabalho, trabalhamos juntas há mais de década, né, Laila? Então, é muito bom, a gente estou me sentindo assim muito em casa hoje ao participar aí dessa mesa. Bom, e considerando, inclusive, que a questão da avaliação biopsicossocial, ela é muito importante, eu falei com a Laila que eu vou fazer só um panorama sobre como anda o trabalho da pessoa com deficiência no Brasil e deixar para ela discorrer um pouco sobre a avaliação biopsicossocial e a importância da avaliação biopsicossocial, inclusive na questão do trabalho. É algo que a gente realmente precisa, né, que seja implementado para a gente ter aí avanços em várias searas. Como é que vai funcionar isso aqui? Eu peço para vocês passarem? Como é que é? Ah, tá. Aponto para onde, Gustavo? Esse negócio de tanto faz complica a minha vida. Vamos ver. Deu. Ah, muito bem. Tem que falar daqui, por causa do negócio de filmar? Pode falar lá perto? Pode. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma charge, né? Na verdade, eu tenho uma pessoa com deficiência numa cadeira de rodas e ela está lendo um jornal que está cheio de vagas para pessoas com deficiência, que é o que acontece muito em questão de anúncios. E essa pessoa chega, né, para conseguir aí para fazer a entrevista e ela está numa cadeira de rodas e ela tem uma baita escada. Então, isso aí é para mostrar um pouco como é que funciona a questão da inclusão da pessoa com deficiência no trabalho hoje. É um pouco assim, a gente tem muitas ofertas, né? Mas a gente tem muitas barreiras que essas pessoas enfrentam no seu cotidiano aí de busca para o trabalho. Então, a realidade ainda é essa, né? E a inspeção do trabalho, né? Por que a gente está aqui? Por que a gente tem duas auditoras fiscais do trabalho aqui hoje? Porque nós somos, né, a instituição responsável pela fiscalização da lei de cotas, que é a principal política pública existente no país para a questão do trabalho, tá? Então, a gente tem essa atribuição legal. Aí a gente coloca o artigo 93 da lei de cotas e todo mundo pergunta, eu sempre fico na dúvida se eu coloco ou se não coloco mais esse artigo, né? E aí me vem a lembrança, estou vendo Cristina querida aqui, quando a gente lá nos idos de 2002, 2003, a gente tinha que apresentar esse artigo, as pessoas nem sabiam que ele existia, né? Hoje a gente já está num debate muito mais aprofundado. Mas a gente coloca aí a lei de cotas que diz que as empresas que têm 100 ou mais empregados, elas têm que disponibilizar por lei um percentual de cargos para pessoas com deficiência ou reabilitadas. Quais são os desafios da inspeção do trabalho, então? Então, além da gente fiscalizar as cotas, que todo mundo praticamente hoje já sabe, a gente tem que olhar a questão da manutenção do vínculo empregatício dessas pessoas, a gente também fiscaliza os concursos públicos de sociedades de economia mista e empresas públicas, faço um gancho aqui para dizer da atuação preventiva da rede de proteção, coordenada pelo Luiz Renato, a gente também está atuando aí, né, tentando
tentando melhorar os editais dos concursos, então isso é um grande desafio. A gente também fiscaliza a acessibilidade nos locais de trabalho. A nossa auditora responsável, grande responsável por essa fiscalização é a Laila, que está aqui comigo, porque a Laila, além de tudo, tem formação, ela é médica, e ela faz essas fiscalizações aí de acessibilidade, porque a gente tem que pedir a inclusão, mas a gente tem que exigir que seja acessível, né? A gente também trabalha da identificação e combate à discriminação e articulação interinstitucional, porque eu entendo desde lá, 2001, quando eu comecei a fiscalizar as cotas, que não pode ser um trabalho solitário. Não existe inclusão no trabalho de forma solitária, ela não funciona, tá? Bom, e aí eu chamo a atenção dos senhores para o modo de inclusão da pessoa com deficiência. Eu fui chamada esse ano para falar sobre os 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão e falei, gente, nas palestras a gente está pouco remetendo a esse artigo 37 da LBI. A gente está pouco falando sobre ele atualmente. Então, resolvi trazer ele para essa apresentação hoje para lembrar aos senhores que, de acordo com a lei, a inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, ela deve se dar de forma competitiva, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Entenda-se igualdade dentro das desigualdades, né? Fornecendo aí recursos de tecnologia assistiva e adaptação razoável. Então, ela vai ser igual desde que eu forneça o que essa pessoa precisa, que é a adaptação aí razoável, tá? Então, essa é a forma de colocação prevista e que pode ocorrer também por meio do trabalho com apoio, né? Essa ferramenta do emprego apoiado também muito bacana e que a gente às vezes discute pouco. E para que serve o trabalho com apoio? Eu entendo que toda pessoa com deficiência precisa de algum tipo de apoio quando ela está inserida aí dentro do mercado de trabalho, até porque o próprio conceito de deficiência, ele fala em algum impedimento. Então, essa pessoa tem algum impedimento e alguma limitação. Mas essa ferramenta, ela é utilizada com prioridade para as pessoas com maior dificuldade de inserção no trabalho. E ela prevê suportes individualizados de acordo com as necessidades específicas daquela pessoa e um agente facilitador naquele local de trabalho para ajudar naquela inclusão daquela pessoa, né? Aconselhamento e apoio aos empregadores, porque obviamente as pessoas não têm a expertise necessária, e possibilidade, vejam a importância da articulação interinstitucional, e a possibilidade de participação das organizações da sociedade civil nesse trabalho com apoio. Por isso, tão importante a gente estar sempre relacionado, né? Bom, a inspeção do trabalho, quando ela faz a fiscalização, que cuida dessa política pública do trabalho, a gente tem duas possibilidades. A gente verifica a cota e pode fazer uma autuação, né, obviamente prevista em lei, ou a gente pode firmar termos de compromisso com as empresas, dando prazo para que elas, de fato, cumpram a obrigação, que podem ser de 12 meses ou de 24, se aí inserida a ferramenta da aprendizagem profissional. Estou vendo até a Vandels aqui da Rede Cidadã, que é uma das instituições que trabalham com a aprendizagem profissional, ferramenta que nós julgamos indispensável e fundamental para a inclusão gradual da pessoa com deficiência no trabalho. E aí eu chamo a atenção para os senhores, também lá da LBI de 2015, das importantes alterações que foram feitas para facilitar a aprendizagem profissional das pessoas com deficiência. Desde 2005, não existe mais idade máxima para aprendiz com deficiência. Então, pessoas com 40, 50 anos podem ser aprendizes se tiverem deficiência. Agora, o que a gente acrescentou e que muito nos ajudou nesses últimos 10 anos? A comprovação da escolaridade do aprendiz com deficiência deve considerar as habilidades relacionadas à profissionalização, ou seja, não se exige escolaridade mínima para que a pessoa com deficiência possa ser aprendiz. E aí eu chamo a atenção das pessoas da área da educação que estão aqui, né? Quem sabe a gente não faz, eu tenho muita vontade de fazer isso aqui em Minas Gerais, uma ligação direta, né, das pessoas saírem da escola e irem direta para uma aprendizagem profissional no caso das deficiências. A gente não exige aí a escolaridade mínima. Se tiver 18 anos ou mais, nem é exigida a frequência à escola também, tá? E uma coisa muito importante, esse aprendiz com deficiência, ele não pode ser dispensado por desempenho insuficiente ou inadaptação.
a não ser, né, isso só pode acontecer se tiver sido fornecido para ele os recursos de acessibilidade de que ele precisava. Ou seja, ele não vai ficar numa situação, vamos dizer, limitadora dentro daquela aprendizagem, porque há uma obrigação legal de que sejam fornecidos para ele os recursos aí de acessibilidade, tá? Bom, aqui a gente repete aqui sobre a aprendizagem profissional, falando das vantagens, e eu chamo a atenção para uma outra questão. Durante o prazo da aprendizagem profissional, que não tem idade, não tem escolaridade mínima, e se for com 18 anos ou mais, não tem que estar frequentando a escola, também existe a possibilidade de acumulação por até 2 anos do benefício de prestação continuada e remuneração da aprendizagem profissional, o que é um grande incentivador para que pessoas com deficiência que recebem o BPC se lancem aí na possibilidade de uma profissionalização, tá? E a inclusão gradual no trabalho, ela é recomendada pela ONU e pela OIT. Ela não é uma invenção nossa, é uma ferramenta reconhecida de inclusão gradual, tá? E aqui eu chamo a atenção para os senhores que falam muito assim, a fiscalização ela é ineficaz, ela multa as empresas e não resolve, olha lá, eu tenho barras azuis muito compridas e barras curtinhas em amarelo, mostrando o número de fiscalizações e o número de autuações de multa, para mostrar que a gente procura não autuar. Obviamente que a gente precisa ter a penalidade, né? Se não vai por amor, vai por pela dor, não é verdade? Então a gente precisa ter, mas não é nem nunca foi a primeira opção da auditoria fiscal do trabalho. Importância das cotas. No painel do trabalho, a gente não poderia deixar de falar, né? 93% das pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho estão em empresas com obrigação legal de cumprimento das cotas. Então, cotas, ruim com elas, pior sem elas, né? Tem gente que fala assim, se a gente não tivesse as cotas do trabalho, a gente não teria pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Isso é uma realidade estatística e vivida também, tá? Esses são os dados, né? Como é que a gente vem aumentando, né? Vejam, é um gráfico ascendente, mostrando que ao longo dos anos, a presença das pessoas com deficiência no trabalho tem aumentado. E eu fico muito feliz de trabalhar na área do trabalho, porque o trabalho, acredito eu, é aquele que dá visibilidade às pessoas com deficiência. Então, como é que a gente começa hoje? Todo mundo fala comigo, engraçado, eu vejo no supermercado, eu vou à farmácia, eu vejo uma pessoa com deficiência. Então, isso é resultado da lei de cotas e da presença dessas pessoas no mercado formal de trabalho. E nada como a convivência para a gente ir aprendendo sobre as diferenças. Então, esse número crescente, ele ainda é baixo, mas ele tem favorecido a visibilidade das pessoas com deficiência. E aqui eu trago um dado interessante para vocês, que é o seguinte, enquanto o percentual de pessoas das pessoas em geral no trabalho nos últimos anos cresceu 18%, a presença das pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho cresceu 60%. Isso é reflexo de quê? Da questão do cumprimento das cotas. Então, as cotas fizeram com que a gente tivesse, assim, 3 vezes mais, né, aumento de pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho. Aqui eu trago um outro gráfico, continuando nesse panorama da inclusão que eu tenho falado, mostrando aí de acordo com o censo de 22, agora está super atualizado. Então, vocês estão vendo essa coluna compridona aí? Isso aí é o número de pessoas com deficiências mais moderadas e graves existentes no nosso país. Então, é um número muito alto. Em azulzinho, né, é o número de vagas reservadas por lei no nosso país. É a segunda barrinha bem lá embaixo. E a barrinha menorzinha que tem lá é o número de vagas ocupadas. Então, vejam os senhores que falar que não tem pessoas com deficiência para ocupar postos de trabalho, quando a gente mostra esse gráfico aí, eu acho que a pessoa não tem nem o que dizer. Né? Então, eu posso dizer para vocês o seguinte, quem que está empregado hoje? São as pessoas com as deficiências mais leves, as mais buscadas, né? Aquelas deficiências
totalmente invisíveis, mas não é as invisíveis do nosso cordão de girassol, não. É as invisíveis no sentido de muito, muito leves. Essas pessoas estão dentro do mercado de trabalho. O que as pessoas falam que não tem pessoas é porque não querem fazer as adaptações que são exigidas para que essa inclusão efetivamente aconteça. Aqui é o estado de Minas Gerais, né? Apesar de ser um congresso nacional, a gente fala de Minas, mostrando que a discrepância é a mesma. A barrinha mais comprida, a quantidade de pessoas com deficiência moderada e grave, já atualizado pelo último censo. Ali, a barra, né, a segunda barrinha é o número de vagas reservadas e ali, em verdinho, é o número de vagas ainda disponíveis, né? Olhando por ali, a gente vê que a gente não vai estar agraciando pela lei de cotas a quantidade de pessoas com deficiência que poderiam estar empregadas, né? Aqui alguns percentuais, né? Meu papel aí trazer estatísticas, é obrigação do Ministério do Trabalho, né? Tá ali dentro do artigo 93 que a gente tem que fornecer essas estatísticas, né? Então hoje no Brasil a gente tem 44 mil empresas que deveriam cumprir a obrigação legal. Minas Gerais é responsável por 10% das empresas, 4 mil e poucas empresas, e a gente tem em Minas Gerais já 62% de cumprimento dessa cota, enquanto a média nacional é de 58%. Obrigada. Bom, e aí, continuando, né? O que mais que a gente tem que falar que é importante aí no trabalho? Eu chamo a atenção para esse artigo aqui, o artigo 4º, que fala da igualdade e da não discriminação, né? Porque ele fala que a LBI conceitua discriminação considerando toda forma de ação ou omissão, fazer ou deixar de fazer, inclusive a recusa de adaptações razoáveis e fornecimento de tecnologias assistivas. Eu costumo colocar isso aqui para chamar a atenção para a necessidade de quem emprega de fornecer tecnologia assistiva, né, e adaptação razoável. É isso que significa incluir adequadamente. Seja essa adaptação seja a adaptação de acordo com a necessidade individualizada daquela pessoa com deficiência. Então, isso é muito importante para o trabalho. Se eu não forneço as adaptações, eu estou discriminando e compete aí as instituições combater esse tipo de discriminação. Hoje isso é, inclusive, colocado como crime, né? Existe o crime de discriminação previsto na Lei Brasileira de Inclusão, foi feito exatamente para mostrar a importância aí da questão de fornecimento dessas adaptações, tá? E aí, falando especificamente também do trabalho, né? É previsto em lei, pessoal, a garantia de que as pessoas com deficiência tenham um trabalho em ambiente acessível e inclusivo, e tem um reforço, né? A lei, quando diz, ela diz que elas têm o direito e dizem que é obrigação também das instituições públicas ou privadas de fornecer esse ambiente de trabalho acessível e inclusivo. O que é ambiente de trabalho acessível e inclusivo, né? Conscientização sobre as capacidades, habilidades, potencialidades das pessoas com deficiência, atitude receptiva em relação aos seus direitos e o que eu acho muito importante, né? Eliminar estereótipos, preconceitos, discriminação, assédio e outras práticas nocivas, inclusive as relacionadas a gênero, idade, etnia, tipo e grau de deficiência. A gente não pode falar hoje do trabalho sem falar da interseccionalidade, né? Então, a pessoa tem deficiência, mas ela pode estar ali também com questões de gênero, idade, etnia, né? Então, tudo isso hoje precisa andar junto, tá? Super importante também a proibição da exigência de aptidão plena. Então, a lei hoje proíbe para a questão do trabalho que se exija a aptidão plena para aquela pessoa. Nenhum de nós tem aptidão plena para absolutamente nada, mas se exigia, até que a lei viesse trazendo aptidão plena para as pessoas com deficiência. Então, 99% dos processos que vinham das empresas falavam, por que para trabalhar na minha empresa precisa ter aptidão plena? Então, a lei teve que dizer, olha, claro que não. Como é que a pessoa vai ter aptidão plena se ela tem uma limitação da deficiência? Eu, outro dia, estava dando um exemplo, estava fazendo uma outra palestra com um colega meu auditor que tem deficiência visual.
E esse meu colega auditor que tem deficiência visual, Rafael Giger, inclusive, que é coordenador nacional dessa fiscalização hoje no Brasil, ele surfa, ele tem deficiência visual, mas ele surfa, ele entende de astrologia, né? Que mais, Laila? Ele massoterapeuta e etc. E eu disse, eu não tenho todas as habilidades do Rafael, mas eu não deixo de ser uma auditora pior do que ele, porque eu não tenho todas as habilidades dele. E o Rafael, por sua vez, surfa, é massoterapeuta, faz astrologia, um excelente auditor e tem aí a deficiência visual, né? Bom, está previsto também na lei a questão da proibição de discriminação em todas as etapas do processo de trabalho, seja no recrutamento, que eu acho que é fundamental, a barreira da pessoa com deficiência, ela começa no recrutamento, o processo de seleção, né, normalmente sem acessibilidade, e não é focado nas habilidades, se foca na deficiência, o que aquela pessoa com aquela deficiência não consegue fazer, né? Então, é proibido discriminar em todas essas etapas, na contratação, na saúde ocupacional, né? A Laila vai falar um pouquinho de saúde para a gente. Essa área, isso aqui anda sendo o mais discutido hoje nos fóruns de trabalho. A permanência no emprego e a ascensão profissional, a dificuldade da pessoa com deficiência de ascender profissionalmente nas empresas. E a reabilitação profissional por todas as dificuldades aí que a gente já sabe desse instituto, né? Aqui eu já falei, chamando atenção aí para a Lei 9.029, que fala sobre a discriminação no trabalho, que fala especificamente da deficiência. Então, discriminar no trabalho hoje é uma das multas mais altas que a gente tem na inspeção do trabalho. É uma multa de 10 vezes o maior salário pago para aquela empresa. Então, pensem aí, o salário de um CEO de uma empresa, multipliquem por 10, seria uma multa por discriminação aí, em razão da deficiência, tá? Chamo atenção também para o auxílio inclusão. Eu, estranhamente, outro dia, participando de um evento no Comitê de Reabilitação Profissional, que eu represento o Ministério do Trabalho, o MDS veio falar para a gente que cerca de 1.030 pessoas no Brasil só recebem o auxílio inclusão. Não sei se vocês todos sabem o que é o auxílio inclusão. O auxílio inclusão ele foi criado na LBI, regulamentado em 2021, que é a possibilidade das pessoas que recebem BPC, de quando ingressam no mercado de trabalho, passarem a receber não mais o BPC, que é suspenso, mas o auxílio inclusão, que equivale a meio salário mínimo. Pasmem os senhores, só 1.000 pessoas no Brasil inteiro estão recebendo o auxílio inclusão. Precisamos saber o que está acontecendo. É falta de conhecimento das pessoas ou é alguma barreira governamental para que essas pessoas recebam aí? Entendi. Ela está me dizendo aqui que, na visão dela, é um desconhecimento da assistência social e dos CRAS sobre essa questão do auxílio inclusão, de não saber explicar para a população. Então, já fica aqui, né, o meu voluntariado ali, tem uma assistente social maravilhosa aqui na minha frente, fica aqui o meu voluntariado aí para a gente levar essa informação, porque isso muito, eu estou trazendo nas minhas palestras essa questão do auxílio inclusão, porque eu fiquei muito chocada nessa reunião lá que a gente teve com o pessoal de Brasília, com 1.000 pessoas no Brasil estarem recebendo o auxílio inclusão. Quanta gente deve estar no trabalho já e teria direito, porque abriu mão do BPC e está lá no trabalho e poderia estar recebendo mais meio salário mínimo, né? Então, tem muita gente, quem recebeu o BPC por 5 anos, tem direito, nos últimos 5 anos, não é por 5 anos, nos últimos 5 anos, tem o direito aí de pedir o seu auxílio inclusão, tá bom, pessoal? Cadastro Nacional de Inclusão. Para que eu estou chamando a atenção disso? Para dizer que hoje já existe aí dentro, todo mundo que passou por perícia
para o BPC ou para a questão da aposentadoria da pessoa com deficiência e foi avaliado e foi considerado pessoa com deficiência, ele já está nesse Cadastro Nacional de Inclusão. Então, através do aplicativo Meu INSS, essa pessoa já pode pegar lá um certificado oficial de que ela é pessoa com deficiência e isso ajuda muito para a entrada no trabalho, porque não precisa mais do laudo. Mas quem são essas pessoas? Quem já foi avaliado, mesmo que o BPC não tenha sido concedido. Se foi avaliado e considerado que tem deficiência, ele vai estar aí nesse cadastro inclusão, pelo aplicativo do Meu INSS, a pessoa já consegue aí o seu certificado de pessoa com deficiência. Alguns dados, né, sobre a questão do trabalho hoje, né? Então, em 2024, cerca de 6.900 fiscalizações foram feitas, foram incluídos por ação direta da fiscalização, depois que a fiscalização começa, quem é incluído? 27 mil pessoas com deficiência no ano passado, só 1.465 aprendizes com deficiência, um número também que eu julgo baixo. Minas Gerais, ele é exemplo, né, de aprendizagem profissional de pessoas com deficiência, mas isso precisa aumentar em todo o Brasil. A gente olhou mais de 22 mil rescisões, né, que é a questão da manutenção do vínculo empregatício, e foram lavrados cerca de 3.800 multas aí, né? Eu não gosto muito de falar de multa, quem me conhece há muitos anos sabe que eu sou de resolver o problema, né? Multar não resolve o problema da pessoa com deficiência. Talvez tenha o caráter pedagógico, sim, eu acredito nele, mas eu quero resolver o problema do trabalhador, e não é a multa que resolve o problema do trabalhador, né? Aqui, gente, dados estatísticos aí sobre a questão das por deficiência, né, incluídas no mercado de trabalho. Então, continua sendo maior parte deficiência física, e vou dizer para vocês, leve, né, depois a visual e auditiva, e depois a gente tem aí mental e intelectual, né, em terceiro lugar, e menos um pouquinho os reabilitados e com deficiências múltiplas, né? Mantendo aí aquela questão que as pessoas com deficiência mental e intelectual têm maior dificuldade aí de inclusão no mercado formal de trabalho. Aqui um quadro de funções, né? Hoje a gente tem quase todas as funções do Código Brasileiro de Ocupações, já tem pessoas com deficiência ocupando no Brasil. Se não me engano, não tem nenhuma profissão, nenhuma função do CBO que não tenha pessoa com deficiência declarada aí nos nossos documentos oficiais do Ministério, né? Só motoristas a gente tem mais de 5 mil, a gente tem aí 3.000 e tantos técnicos de enfermagem, então algumas funções que as pessoas julgam serem difíceis, os números mostram que a gente já tem muita gente aí trabalhando, né? E aqui eu tenho um Pinóquio, né, falando um pouco sobre os mitos existentes dentro do trabalho, né? Quantidade insuficiente de trabalhadores, mostrei aqueles gráficos para vocês, que é um número imenso, né? A questão de não encontrar pessoas para trabalhar, eu estou vendo gente aqui à procura de emprego, né? A gente vai ter até um mutirão lá na Defensoria no dia 4, para poder favorecer aí esse encontro, né? A questão do benefício de prestação continuada, que é um mito também, aqueles gráficos que eu mostrei para vocês, excluíam as pessoas que recebem benefício e ainda assim tem muita gente para ser contratada. A famosa frase que é impossível, né? Impossível cumprir essa cota. A exigência de aptidão plena e a bobagem de falar que pessoa com deficiência, né, não pode trabalhar em local de risco, que é risco para ela, né? Todo e qualquer trabalhador ele tem que estar protegido de risco. Isso não é um privilégio da pessoa com deficiência, não. Se protegido do risco, ali ele pode trabalhar, tá? Os anúncios, né, que a gente vê muito, mas eu anunciei vaga, né? Nós que somos da área da cobrança, aí a gente vê direito, né? Os anúncios, eles provam que anunciou vaga, única e exclusivamente que anunciou. Não prova como é que foram as entrevistas e como é que são os retornos. A gente tem, eu coordeno o Fórum de Inclusão e Acessibilidade no trabalho aqui, e a gente tem um grupo de WhatsApp desse fórum que tem 930 pessoas nesse grupo de WhatsApp, entre empresas e pessoas com deficiência querendo uma oportunidade de vaga. Qual que é a reclamação todos os dias lá? Que as empresas não dão retorno sobre os processos seletivos. Eu sou chamado, não sou chamado, mandei o currículo, não sou chamado sequer para entrevista. Todos os dias. Eu penso que se alguém tivesse tempo de fazer um trabalho nesse grupo, ia dar para ter um mapeamento do problema da questão da empregabilidade. Vocês iriam ver como há essa reclamação. Eu mando o meu currículo, eu não sou sequer chamado para entrevista, mas a empresa vai dizer, mas eu anunciei, né?
Aqui a questão da obrigação impossível, já falei. Né, a questão da pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência não é incompatível com nenhuma atividade. Né? Então, a gente teve aí uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que discorreu muito sobre isso, dizendo que a pessoa tem direito a fazer aquilo que ela quer e para ela tem que ser fornecidas as adaptações. É um voto muito bonito, para quem quiser curiosidade de ler, ele é um voto muito bonito. Eu acho muito linda essa decisão que mostra aí que a pessoa com deficiência ela pode ocupar qualquer posto. Então, não existe isso aí, a incompatibilidade para nenhuma atividade, hoje, inclusive, com decisão do STF, né? As reais causas de não contratação, né, são barreira atitudinal e discriminação, não tenham dúvidas disso. Essa é a principal barreira enfrentada pelas pessoas com deficiência no trabalho, né? E aí eu vou terminando para vocês se deliciarem aí com a Laila, maior especialista em avaliação biopsicossocial, que tem a honra de trabalhar comigo, né? Isso aí é uma foto, né, do 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial. Hoje, mais cedo, na mesa anterior, citavam, inclusive, né, o representante da Associação de Usuários, né, trouxe um recado dizendo assim, o projeto da doutora Patrícia é muito bom, né, um projeto que eu coordeno, mas o salário é muito baixo. Né? Não sei se quem estava aqui escutou isso. Né? A gente tem um projeto aqui em Minas específico para pessoas em sofrimento mental e elas têm jornada reduzida, 6 horas. Então, o salário ele é proporcional ao piso. Então, ele fica mais baixo, porque se o salário for baixo, 6 horas proporcional, o salário fica ainda mais baixo. Mas, enfim, né, com a famosa frase aí nessa foto de nada sobre nós sem nós, né, e com uma música aí do Gonzaguinha, né, que inclusive ela consta, estou vendo a Cristina ali, é o começo do livro, o livro da Cristina Abreu, né, a tese que ela fez e que escreveu, vem também com essa música do Gonzaguinha, que diz, né, um homem se humilha, se castram seu sonho é sua vida e vida trabalho. E sem seu trabalho, o homem não tem honra e sem sua honra se morre e se mata, não dá para ser feliz, pegando um gancho também naquilo que foi dito aí pelo Raul. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Patrícia. Eu ficaria pelo menos mais 1 hora ouvindo a senhora falando de dados tão relevantes, né? E sob uma perspectiva tão mais humanizada do que a gente está acostumado a ver essa temática tratada, e faço um registro da relevância dessa sugestão que a senhora deu sobre o envolvimento das escolas e o encaminhamento dessas pessoas com deficiência a um sistema de aprendizagem, né? Porque eu entendo que esse direito humano ao trabalho da pessoa com deficiência ainda está na fase da combatividade, né? Ele ainda vem muito do nosso protagonismo diário, do nosso esforço diário. Então, quanto mais houver uma articulação institucional para reconhecer essa combatividade e trazer ela para uma efetividade do direito que ainda está previsto, isso vai acontecer de maneira melhor. Então, muito obrigado. E sem mais delongas, né, vou passar a palavra. Peço a concordância de vocês, só para deixar as perguntas para o final, porque talvez alguma coisa vai ser contemplado na sua fala, e aí depois a gente faz no final. Tá bom? Doutora Laila, muito obrigado. Seja bem-vinda. Vou para lá, então, né? Boa tarde, gente. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome, então, é Laila Vilela. Eu sou uma mulher branca, né, de cabelos longos, lisos, castanhos, olhos castanhos. Hoje eu estou toda de preto, também para facilitar a descrição, né? E, mais uma vez, eu acho que nunca é demais, né, ressaltar a importância do evento e parabenizar a Luiz Renato e toda a equipe pela construção de um evento tão importante, tão grande, né, nos dias de hoje. Minha tarefa aqui hoje é conversar com vocês sobre a avaliação biopsicossocial da deficiência.
E esse tema, ele é muito importante por várias razões. A primeira delas é que a gente vê muitas informações atravessadas aí nesse sentido. As pessoas às vezes ficam chateadas pensando, eu passei por uma avaliação biopsicossocial e descaracterizaram a minha deficiência. O que eu posso dizer de antemão é que provavelmente isso não foi uma avaliação biopsicossocial. Que a gente tem muito isso, né? Banca de concurso em diversos locais, que tem esse título de banca de avaliação biopsicossocial, mas que as pessoas não foram capacitadas para isso e elas não entendem de verdade o que é a avaliação. Ela é muito importante também porque ela é que vai dizer das características específicas de cada situação. Porque, gente, cada pessoa é única e é isso que nós vamos entender aqui nessa fala. Ainda que eu tenha mesmo diagnóstico, mesmo código lá da CID-10, a experiência de deficiência de um e de outro, ela não é comparável. As pessoas são todas diferentes, né? E é isso que a avaliação vem fazer, ela entender de verdade qual é a experiência daquela pessoa. Então, uma boa avaliação, ela não está ali para excluir ninguém. Ela está ali para conseguir entender bem a realidade dessa pessoa e ver que tipo de adaptação que ela necessita, né? E aí tem muita coisa mal explicada sobre avaliação biopsicossocial, então nós vamos entender isso aqui direitinho hoje. Os slides, eles têm um fundo claro e uma borda cor de vinho, né? Quando a gente tiver alguma figura, também vou fazer a descrição, mas a gente evita as figuras até para facilitar. Bom, aqui nesse já tem uma figura, que esse slide até é do Ederson Santos, meu amigo, ele é assistente social, né? E a gente fala um pouco aqui sobre os modelos explicativos da deficiência. E por que é importante entender isso? Porque só a gente entendendo como a deficiência foi compreendida ao longo da história é que a gente vai entender em que momento que a gente está hoje, né? E por que a avaliação é tão importante. Bom, a gente começa aqui com um quadro, ele está dividido em 4 quadrantes, com 4 modelos explicativos que a gente vai falar. Ele tem tons diferentes de vermelho e ao centro tem uma figura com aqueles pictogramas, né? Pessoas com a cadeirinha de rodas, com bengala, que representam, né, as várias condições de deficiência. A gente começa lá atrás do chamado modelo de exclusão, ou também conhecido como modelo do desprezo. Esse modelo, qual era o entendimento em relação às pessoas com deficiência? Primeiro, que a deficiência tinha explicações sobrenaturais, místicas, foi a pessoa que cometeu algum pecado, né? A família dela cometeu um pecado, por isso ela nasceu com deficiência. É um modelo muito antigo, gente, de séculos atrás, mas a gente ainda escuta pessoas falando sobre isso, não é verdade? Então, nessa época, o que era comum? A própria família podia exterminar a criança que nascesse com deficiência, né? A gente pensa em sociedades como a espartana, que eram muito preocupadas com a guerra, os próprios pais jogavam o filho do abismo. E era assim que era. Por quê? O entendimento de que a pessoa com deficiência ela tinha um menor valor. Ela não servia para aquela sociedade ali. Ela não seria produtiva, ela não poderia ir para a guerra. E por que é importante a gente refletir sobre isso? Porque muito das nossas barreiras atitudinais, dos nossos pensamentos de que deficiência é incapacidade, vem daí, de séculos atrás, né? Então, eu sempre falo que todos nós somos capacitistas em maior ou menor grau, né? Dependendo do tanto que a gente estuda, que a gente convive com as pessoas com deficiência, mas todos nós somos ainda. E a gente vai levar algumas gerações para a gente tirar esses pensamentos, esses vieses, né? Porque não é nem pensamento, é uma coisa lá do inconsciente, é um viés inconsciente que faz a gente sempre ainda se espantar quando uma pessoa com deficiência exerce um trabalho, quando ela pratica um esporte, né? Quando ela faz diversas atividades ali que são do ser humano. E por que a gente se espanta quando é uma pessoa com deficiência que faz? E não se espanta se for uma pessoa sem deficiência? Isso é capacitismo. Então, a gente tem isso muito internalizado ainda, e isso é um problema sério, porque para a gente ter ambientes acessíveis, a gente não precisa remover só a barreira de arquitetura e de comunicação, a gente precisa remover principalmente as barreiras atitudinais, né, que são essas que vêm lá de trás desses modelos. Depois de um tempo, ali, mais ou menos por volta da época do Renascimento, que as pessoas começam a estudar mais a questão da deficiência, o que se diz? Não é um fenômeno sobrenatural, né? Tem explicações naturais, é uma alteração no corpo da pessoa. Aí a gente vem com um modelo que é chamado de modelo médico, né? Ou reabilitador.
Hoje de manhã, na mesa sobre a capacidade, né, a decisão apoiada das pessoas, foi falar disso aqui, que a medicina tinha muito esse poder de dizer, né, o que é a deficiência de um e de outro e o que ela pode ou não fazer a partir dali. Só que isso não é uma tarefa da medicina. Por quê, gente? Porque a deficiência ela não está no corpo da pessoa. A gente tem que virar essa chavinha. E isso é o mais difícil para a gente aprender a fazer uma boa avaliação biopsicossocial. Até então, a gente tinha esse rótulo, né? Se você tem esse diagnóstico, esse código da CID, então você é uma pessoa com deficiência. E não é essa a lógica que vem no modelo seguinte, que é o terceiro quadradinho ali, que é o chamado modelo social, que foi lá por volta da década de 1970, em que as ciências sociais começaram a estudar o fenômeno da deficiência, não mais as da saúde sozinhas. E aí as ciências sociais perceberam isso, que a gente pode ter marcadores no nosso corpo, como, por exemplo, ser mulher, como ser uma pessoa negra, como ter alguma alteração ali nas funções e estrutura do corpo. Mas a experiência de exclusão, ela vem de uma opressão da sociedade. É uma sociedade que não aceita as diferenças e que não faz nada para que todas as pessoas participem em igualdade. Então, olha só que virada de chave, né? Porque se não está no corpo da pessoa, porque quando a gente pensa que é do corpo, a responsabilidade é da pessoa. É ela que se vire, né? Que dê um jeito de viver numa sociedade que não foi feita para todas as pessoas. Mas, se a questão está na sociedade, nas barreiras enfrentadas, aí não, a responsabilidade passa a ser de todo mundo. A gente é que tem que remover as barreiras, né? Uns para os outros. E isso é muito importante. E esse modelo, ele veio com uma força muito grande para onde? Para os nossos dispositivos legais, a partir da Convenção da ONU, né, dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que o Brasil internalizou na sua Constituição Federal. Então, hoje, esse entendimento da deficiência é o único que pode ser conduzido para tudo que a gente for fazer na vida. Que a deficiência ela resulta de uma interação do nosso corpo, com as características que ele tiver, e com o nosso contexto, com as barreiras que a gente enfrenta. E que vão ser sempre diferentes de pessoas para pessoas. Tem umas que são comuns para todo mundo, mas tem outras que vão ser diferentes, né? E é isso que a avaliação biopsicossocial vai ter que entender. A gente caminha ali para o quarto quadradinho, que é o modelo de direitos, né? Que a gente ainda não está nesse patamar, em que a gente teria a situação de que a pessoa solicita algum benefício, alguma coisa, ela simplesmente informaria que ela se sente em desigualdade de oportunidades e a sociedade deveria atender essa necessidade. Infelizmente, o Brasil não tem recursos para isso e a gente ainda tem uns filtros ali para dizer quem deve acessar o que em termos de benefícios, de ações afirmativas, etc. E aí que a avaliação entra para trazer o quê? A maior justiça, a maior equidade em relação aos benefícios. Por quê, gente? Quando a gente coloca todo mundo com o mesmo direito, com a mesma ação afirmativa a partir de um diagnóstico, a gente acaba cometendo injustiças ali, porque a gente não vai dirigir os benefícios, as coisas que a pessoa realmente necessita. E, às vezes, vai dirigir essas coisas para pessoas que nem necessitam, né? Um exemplo típico disso é que a gente vê a questão de isenção de impostos nos veículos. A gente vê muita briga em torno desse elemento, apesar de que é um benefício que ele só atende uma parcela muito pequenininha da população, que a gente sabe que a pobreza e a deficiência ainda estão muito ligadas. Então, não é do universo da maioria das pessoas com deficiência buscar um carro, né? Comprar um carro. E aí, qual o benefício que a gente vê mais discussão, às vezes, na mídia? Esse tipo, que não é para todo mundo. Então, a gente tem que ter o quê? Um funcionamento melhor dessa avaliação para que a gente possa dirigir as ações para quem, de fato, precisa, né? Bom, e aí, com esse pensamento, é que a Convenção da ONU, a nossa legislação toda, a LBI, etc., trouxeram a ideia do modelo biopsicossocial, que é uma interação de elementos. Então, aqui a gente tem um slide com 3 engrenagens, né, de cores diferentes, que fala sobre essa abordagem da deficiência, que ela deve incluir questões. As condições de saúde, a questão corporal está envolvida nisso? Com certeza, né? É um dos elementos. Mas a gente tem também fatores chamados pessoais e ambientais. Então, são engrenagens porque isso aí vai se misturar, né, para chegar a um resultado X que vai ser único para cada pessoa. Essa figurinha até do curso lá do Denison Gonçalves, tá? Coloquei a referência ali embaixo, quem quiser fazer um curso gratuito, que está na ENAP, se não me engano. Bom,
o que a Convenção da ONU diz para a gente, né? Ela falou que a deficiência é um conceito em evolução, lá no seu preâmbulo, mas ela diz quem são as pessoas com deficiência. São aquelas que têm impedimentos, né, de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras vão obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, né, com as demais pessoas. Então, só nesse conceito aí, a gente tem um monte de elementos para discutir. Primeiro, impedimentos no corpo. Então, tudo que está no corpo, a gente não vai mais chamar de deficiência, a gente vai chamar de impedimentos nas funções de estrutura. Por quê? Porque nessa lógica, a gente só vai chegar à conclusão sobre a deficiência depois que a gente entender a interação desse corpo com os demais fatores, que aqui estão colocados como barreiras. Né? A Convenção fala nesse longo prazo, porque não é para a gente avaliar a deficiência em coisas temporárias. Por exemplo, eu quebrei a perna, né, eu vou ficar com limitações, vou sofrer barreiras, mas por um mês, sei lá, o tempo de recuperação. Né? Não seria o caso. Então, impedimento de longo prazo é nesse sentido. A gente não tem uma definição legal exata ainda do que é esse longo prazo. Só o INSS que trabalha com a perspectiva de 2 anos. Né? Pensando em 2 anos que a pessoa ainda pode... por exemplo, eu sofri uma amputação hoje, mas isso vai continuar toda a minha vida. Então, na perspectiva futura também a gente já conta isso. A gente já sabe, né, que a condição vai perdurar. Né? Isso também já seria longo prazo. Mas isso ainda está em discussão e pode ser que certas políticas interpretem esse longo prazo de uma maneira um pouco diferente. Vamos ver como vai ser. Né? E quando se fala que os impedimentos podem ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, isso amplia bastante a lógica da deficiência, gente. Por quê? A gente tinha uma ideia muito de deficiência física como motora, as questões de movimento, de força, etc. Mas não é só isso, não. Porque isso tudo aqui está baseado numa lógica da funcionalidade. Então, a gente tem outros órgãos no nosso corpo. Se eu tiver uma alteração respiratória grave, por exemplo, preciso da bala de oxigênio, né? Vou ter várias limitações no meu dia a dia, vou sofrer muitas barreiras. Será que isso não poderia configurar uma deficiência? Claro que sim. Então, nessa lógica atual do conceito, a gente não precisa mais de ter dispositivos legais falando que o diagnóstico X é deficiência, que o diagnóstico Y é deficiência, porque não é pelo diagnóstico, é qualquer condição de longo prazo. A Convenção separou a intelectual e mental, apesar de que as funções, quando a gente vai ver a CIF, elas são juntas, né? As funções intelectuais fazem parte das nossas funções mentais. Mas isso foi separado muito por questões políticas, para reforçar que não é só as questões da esfera intelectual, não é? As pessoas que têm retardo mental, que é o nome lá na CID-10, que eram, sim, consideradas pessoas com deficiência, mas as pessoas com transtornos mentais diversos, o próprio autismo, não tinha isso explícito no Decreto 3298, ficavam à margem aí, não poderiam acessar nada. Não é? Então, na época, teve esse movimento para falar, não, tem uma divisão aí, né? Existem as condições que são diversas e que, sim, todas as duas, se forem de longo prazo, elas poderão gerar uma experiência de deficiência. Né? Então, isso aqui foi... Tem uma caixa ali, não posso chegar perto. Isso foi muito importante para que o Brasil siga agora esse conceito, muito mais amplo do que os conceitos que a gente tinha antes e com esse foco fora do corpo. Porque o que acontece? A gente tem hoje, só no âmbito federal, em torno de 34 políticas públicas, ações afirmativas, etc., que cada uma delas tem uma forma diferente de fazer a avaliação da deficiência. Isso gera vários problemas. Uma incoerência técnica, porque a pessoa vai numa política e fala, aqui sim, você é pessoa com deficiência. Vai na outra política, não, aqui você não tem direito de acessar. E aí? Quem está falando a verdade nessa história? Não é? Uma incoerência jurídica, porque aí a pessoa vai brigar lá no judiciário com toda a razão, né? E aí pode ser que o juiz decida que sim, pode ser que não, aí fica aquela confusão. E também gera um dispêndio muito grande, um esforço muito grande, que a pessoa tem que arranjar lá, sei lá, 10 laudos de formatos diferentes para acessar as coisas que ela precisa. Então, isso é muito caótico, né? A gente tem que sair disso. E é por isso que o Brasil está na luta para construir um instrumento de avaliação unificada da deficiência, em que os critérios de deficiência sejam os mesmos para qualquer política pública.
Pode ser que tenha, né, requisitos adicionais na política. Então, por exemplo, o BPC tem lá o corte de renda, né? Ok, então é um requisito adicional, mas a questão da deficiência ela tinha que ser feita da mesma forma, como, por exemplo, para aposentar, como para ir ao trabalho, participar de um concurso. Né? Não pode ser uma coisa diferente em cada lugar, mas hoje está sendo. Então, a gente está, desde 2007, na luta para a construção disso. Eu resolvi trazer para vocês um pouquinho do histórico de construção do instrumento de avaliação, porque, gente, são muitos anos. Começou em 2007, assim que o Brasil estava lá construindo a Convenção da ONU, né, e assinando, a gente já começou a trabalhar com isso para estruturar a avaliação. 18 anos já, maior de idade, esse instrumento, e ele não chega, não é? Então, lá em 2007, o primeiro movimento foi qual? A criação pela doutora Isabel Maior, que vocês devem conhecer, uma solicitação, né, ao presidente para que se construísse um grupo de trabalho interministerial para a gente trazer para o Brasil algum instrumento de avaliação, um formato que já estivesse funcionando bem, né, em algum lugar do mundo. Aí ficamos lá vários meses trabalhando, estudamos os modelos do mundo inteiro, eu já estava participando disso desde então, né, que eu fui como representante do Ministério do Trabalho, e nós não achamos nenhum modelo bom na época, os países estavam todos também aprendendo essa coisa. Mas a gente trouxe ali algumas diretrizes de como deveria ser esse modelo, que obviamente não seria pelo diagnóstico, pelas questões corporais, que tinha que considerar barreiras, tinha que considerar os apoios, e vários elementos. Ok, aí por volta de 2011, a gente teve um novo grupo de trabalho, esse era um grupo técnico, né, junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro, para construir nosso próprio instrumento. E daí que veio o Índice de Funcionalidade Brasileiro, o IFBR, né, que talvez vocês já tenham conhecido ele por aí. Só que ele não finalizou o processo de construção, porque a gente precisava fazer uma validação em uso, né, aplicando nas pessoas. A gente até então tinha construído em discussões técnicas, a partir de grupos focais, mas sem fazer o processo de estudo estatístico que a gente tem que fazer em qualquer instrumento. Ok, nesse meio tempo, o INSS precisava de um instrumento para quê? Para a Lei Complementar 142, que é aquela que trata da aposentadoria com regras diferenciadas para a pessoa com deficiência. E lá se falava que ia ser conforme o grau de deficiência, se fosse leve, moderado e grave. Sem instrumento não dá para a gente mensurar grau, né? E aí o INSS pegou o IFBR, levou para as discussões internamente, estruturou um processo de validação interna e fez o IFBR-A. Ele ganhou a letrinha A, né? Mas era o mesmo instrumento original, ele só ganhou as réguas de pontuação. A partir disso, esse instrumento vem sendo usado até hoje, mas quando tinha em torno de 2 anos de uso, foi solicitada uma validação científica pela UNB. E ela fez isso. Falou que sim, era um bom instrumento, que ele estava funcionando, né? Mas sugeriu algumas mudanças, por exemplo, na régua de pontuação, porque estava um pouco rigorosa. Foi feita essa mudança? Ainda não, né? E o instrumento está aí, continua sendo utilizado. Mas, nesse meio tempo, a gente começou a fazer discussões sobre esse instrumento, as melhorias nele, né? A gente teve um novo grupo de discussão interministerial, que foi o CIAD, um comitê que tinha o papel de falar do cadastro inclusão, né? Que Patrícia já contou como é que ele está estruturado por enquanto. Mas, nesse processo, a gente foi reestruturar também o instrumento. Aí ele ganhou uma letrinha M de modificado. E aí a última versão do instrumento que temos é o IFBR-M. Ele já foi, né, já teve várias sugestões de aprimoramento, porque nós tivemos outro grupo de trabalho em 2020, cujo papel era só colocar esse instrumento para funcionar. Muita briga, muita discussão, porque esse instrumento ia ampliar a concessão do BPC, e aí os cofres públicos não iam suportar. Ah, Laila, mas por que ampliar, né? O instrumento é mais bonzinho? Não, o instrumento do BPC, ele tem um recorte embutido que as pessoas não conhecem, né? Mas que ele só admite para o benefício pessoas com deficiência moderada para grave. Só que na lei fala que é deficiência, não fala de graus. Então, a gente tem aí também uma incoerência, né? E o IFBR-M, assim como suas versões anteriores, ele faz a separação do leve, moderado e grave
explicitamente. Então, as pessoas com deficiência leve também poderiam acessar. Aí teve briga, né? Para resumir a história, não saiu nada. Em 2023, que aí eu não estou nem passando o slide, gente, eu vou falando e esqueço. Mas é só uma seta do tempo ali com isso que eu estou falando. Então, não avançou em 2021, não saiu decreto nenhum. Em 2023, um novo governo, novo grupo de trabalho interministerial, e aí tínhamos que colocar o IFBRM para funcionar. Esse grupo foi bem mais interessante, as discussões foram públicas, via YouTube, tudo bonitinho. E saiu um relatório final desse GT, dizendo que sim, usaríamos o IFBRM, né? Já estava sendo estruturada ali uma discussão multiministerial, né? Porque a Previdência, a Saúde, a Assistência Social deveriam criar as equipes multiprofissionais capacitadas para aplicar esse instrumento. A ideia é que saísse dali a pessoa com a sua certificação e que ela já saberia quais políticas ela poderia acessar, né? E ela ia fazer isso uma vez só, para todas as políticas, acabar com aquela peregrinação que a gente tinha antes. E, então, a gente esperava que o ano passado, na Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência, a gente tivesse a publicação do decreto para que isso funcionasse. Já foram muitos anos de discussão, né? Infelizmente, não saiu. O governo optou por solicitar um estudo, né, de impactos orçamentários, sociais, etc. E o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania é o responsável por isso atualmente, mas, infelizmente, a coisa não está fluindo como a gente gostaria. E aí a gente ainda não tem a tal da avaliação unificada até hoje, né? Deixa eu ver onde que eu fico para esse negócio não fazer esse barulho horrível, que me arrepia. Bom, então a gente está aí, né? 2025, 2026, e reticências que a gente não sabe quando que isso de fato vai acontecer, né? O GT já fez seus trabalhos, já publicou o relatório, mas aí eu trouxe para vocês aqui alguns elementos da classificação internacional de funcionalidade. Porque muito se fala nisso, a gente tem que usar a CIF para avaliar a deficiência hoje. Só que as pessoas usam a CIF, às vezes, de uma maneira equivocada, ficam querendo colocar os códigos da CIF, assim como a CID, a gente tem códigos nela também, né? Mas esses códigos não ajudam nada, gente. O que tem de CIF na avaliação biopsicossocial da deficiência é a estrutura dela, a lógica. E aqui a gente tem um diagrama que é bem conhecido do livro lá da CIF. São 6 retângulos ali, né? Na primeira linha, a gente tem um retângulo sozinho, que são as condições de saúde. Ali a gente tem os chamados distúrbios, doenças, agravos, né? Códigos de CID. Esse modelinho aqui era o que a gente usava no modelo médico, né? Só do corpo, só de CID. Mas hoje a gente tem que usar toda aquela lógica de interação, porque aí na segunda linha a gente tem lá funções e estrutura do corpo, a gente tem as atividades, tem a participação social. E na linha de baixo a gente tem fatores ambientais e fatores pessoais. Todo esse conjunto ali é que vai gerar a experiência de deficiência da pessoa. Então, hoje, a gente não fala mais em deficiência só com um quadradinho lá de cima da condição de saúde. A gente vai ter que entender todos esses elementos aqui. Porque as barreiras que uma pessoa sofre podem ser diferentes do que a outra pessoa sofre, e a gente precisa fazer esse entendimento completo, não é, do dia a dia da pessoa. Então, essa lógica da CIF é o que traz a funcionalidade para a gente, não os códigos. A gente precisa saber como é que é, a partir da interação do corpo com os elementos externos, quantos aspectos que a gente tem ali que são positivos. O que isso significa? Quanto mais coisas eu realizo no meu dia a dia, pensando nas barreiras, mais funcional eu sou. Quanto menos coisas me são possíveis de realizar, né, por causa das barreiras, menos funcional você. Então, essa lógica da CIF é que é a estrutura da avaliação biopsicossocial hoje. São vários elementos ali agrupados, certo? Então, eu trouxe aqui mais umas partes da CIF, só para a gente entender o que tem nela. A gente tem uns capítulos lá, né, que tratam das funções e estruturas do corpo. E por que eu trouxe eles aqui? Porque é uma lista enorme, né? A gente tem ali 8 grupos de funções e 8 grupos de estruturas. Então, a gente tem as funções mentais, sensoriais de dor, funções da voz, da fala. Vocês lembram de alguma legislação aí para trás que falava que questão de voz e fala poderia gerar deficiência?
Não, né? Mas pode. Então, temos as funções dos órgãos internos todos, cardiovascular, respiratório, digestivo, etc. A gente tem o grupo 7, que trata das funções neuromusculoesqueléticas relacionadas ao movimento. Até então, deficiência física ficava muito nesse item 7, né? Mas na lógica hoje da avaliação biopsicossocial, não. Impedimentos nas funções e estrutura do corpo que sejam de longo prazo, de qualquer um desses elementos aqui, em interação com barreiras, pode gerar uma experiência de deficiência. Então, a gente tem uma ampliação aí do universo de condições que geram desigualdade, né? E isso é bem importante. E aí a gente tem os 9 capítulos lá, domínios, que tratam o quê? Das atividades da participação no dia a dia. Qual é a diferença, gente? Atividades são coisas que eu faço sozinho, como indivíduo. Então, comer, tomar banho, né? E participação são aquelas que a gente faz em interação. Então, trabalho, educação, lazer, esporte, cultura, questões políticas, né? Tudo isso é participação social. Então, esses elementos aqui, eles vão incluir aprendizagem e aplicação do conhecimento, tarefas e demandas gerais, comunicação, mobilidade, cuidado pessoal, vida doméstica, elementos ali das relações e interações, né? Áreas principais da vida, que são essas de educação, trabalho, vida econômica e a vida comunitária, social e cívica. Então, os elementos de atividade e participação são desses grandes grupos todos aqui. São coisas que a gente faz no nosso dia a dia. E aí, quando a gente vai medir a funcionalidade da pessoa, a gente vai avaliar essas atividades e participação para a gente saber, né, qual é o impacto ali, até onde vai essa experiência de desigualdade daquela pessoa. E aí, uai, o que seria isso? Deu um pau qualquer. Acho que voltou, vamos ver. E além desses elementos ali da atividade de participação, a gente tem elementos muito importantes, que são o quê? Os chamados fatores contextuais. Esses aqui eram muito desconsiderados nas avaliações de deficiência anteriores. E na CIF, a gente tem 2 grandes grupos. Um que trata dos fatores pessoais, e esses vão ser muito individuais, muito particulares. Cada um vai ter os seus. Aqui entra a questão da interseccionalidade, né, que a Patrícia falou, quanto é importante a gente entender questões de gênero, raça e todos os outros elementos. Mas aqui tem também enfrentamento, estilo de vida, como a pessoa lida emocionalmente falando, não é? Com as limitações do seu próprio corpo, mas principalmente com as barreiras do dia a dia. Porque cada pessoa tem um jeito diferente de enfrentar as coisas. Isso também deve ser considerado na avaliação da deficiência. Ah, Laila, mas o que isso quer dizer, né? Então, se a pessoa tem, por exemplo, uma dor crônica, vocês viram aí que recentemente veio uma legislação sobre fibromialgia, não foi? E aí está um bafafá danado, porque os médicos estão incomodados com isso, falando, mas dor é subjetiva. Como que eu vou saber se a pessoa está realmente com dor para fazer essa avaliação? Não tem um exame complementar, né? Não tem os elementos. Não importa, gente. Na avaliação biopsicossocial, a gente vai entender o impacto dessa dor no dia a dia da pessoa. Isso sim a gente consegue avaliar e entender muito bem, desde que queira, né? Desde que tenha capacitação adequada para fazer isso. Mas aí é que a gente deixa de ser refém dos diagnósticos, dos códigos de CID, para a gente entender o que é a realidade da pessoa. Então, sim, dor está aí dentro das nossas funções. Lá, vocês viram que tem funções sensoriais de dor? Aqui nos fatores pessoais tem enfrentamento da dor? Tem também, né? Então, isso aqui é muito importante. E a gente tem o outro grupo, né, que são os chamados fatores ambientais, dentro desses fatores contextuais. Esses ambientais, eles são divididos em 5 grandes grupos lá na CIF. E a gente vai falar um pouquinho de cada um. O primeiro grupo trata dos produtos e tecnologias. Cada um desses 5 grupos, gente, eles podem funcionar como facilitadores, se a pessoa tiver acesso àquilo que ela precisa, mas eles funcionam prioritariamente como barreiras quando eles faltam, né? Quando eles não estão presentes, se a pessoa não consegue acessar aquilo com recursos próprios ou pelas políticas públicas. Então, aqui nos produtos e tecnologias, a gente tem tudo, desde questões de alimentação, dispositivos técnicos, né? Fralda, instrumentos de higiene, todas essas coisas. Então, tudo isso aqui
se não existe, vira uma barreira na vida da pessoa. E a gente precisa entender isso. Há uns tempos atrás, eu conversei com um rapaz que ele tinha uma amputação nas 2 pernas, né? Tem, né? Está vivo ainda, mas na época que eu conversei, então, amputação nas 2 pernas, ele tinha as próteses, só que um certo dia ele foi trabalhar, né? Ele já tinha conseguido acesso ao trabalho pela cota, mas ele tropeçou no buraco, quebrou uma das próteses. Ele foi ao INSS pedir um afastamento temporário. Não tinha nem nada a ver com a deficiência. Chegou lá na perícia, o que foi falado para ele? Ah, não, você pode ir de cadeira de rodas para o seu trabalho. Sem perguntar se ele tinha essa cadeira de rodas, como é que era o ambiente dele, pois ele tinha que subir um morro de 3 quarteirões para chegar no ônibus e conseguir um ônibus acessível para ele poder ir trabalhar. Nada dos fatores do contexto dele foi perguntado. E aí foi negado o afastamento dele, porque, não, você pode ir de cadeira de rodas. Ele estava na cadeira de rodas lá no momento da perícia, mas era a do INSS que colocaram ele lá, não era dele. Então, assim, o que faltou? A pessoa entender o contexto da pessoa, antes de fazer qualquer julgamento ali, né, das capacidades, das possibilidades. Então, esse ambiente natural também ele é muito importante. Se a pessoa mora num morro, se tem degrau, né, se tem uma falta de estrutura na moradia, esses elementos têm que ser considerados. E a gente tem o 3º grupo, que é dos apoios e relacionamentos. Então, a pessoa tem suporte quando ela precisa ou não? Ela tem uma rede de apoio ou não? Né? Isso faz toda a diferença. E o 4º grupo aqui das atitudes, que é das barreiras atitudinais que a gente falou. Então, negligência, discriminação, né? Preconceitos de várias esferas, que a gente já viu que isso vem de longa data na nossa sociedade toda. Né? Então, isso é bem importante. E a gente tem o 5º grupo, que é dos serviços, sistemas e políticas. Se a pessoa precisa acessar uma escola, né? A escola é acessível, o trabalho é. Se ela precisa buscar a defensoria pública, por exemplo, é acessível. Né? Então, todos os elementos aí das políticas públicas funcionam, ok, são facilitadores. Não funcionam, então, mais barreira. Hoje, para a gente entender a experiência de deficiência, a gente tem que ter minimamente a compreensão desses 5 elementos aqui, do contexto da pessoa. Onde é que estão as barreiras? E aí, a gente vai, a partir disso, né, a lógica era criar esse sistema de avaliação unificada, com instrumento, tudo bonitinho, que tivesse capilaridade no acesso, que a pessoa sairia dali com a sua certificação para colocar lá dentro do cadastro de inclusão, né, e teria um projeto de orientação sobre tudo que a pessoa poderia acessar dali. Só que, infelizmente, isso ainda não é uma realidade. Né? E aqui eu trouxe o artigo 2º da LBI, que é bem interessante para a gente comparar com o que a gente viu da CIF. Olha só, o parágrafo 1º fala que a avaliação da deficiência deve ser biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar. E tem que levar em conta 4 elementos, que são os incisos aqui desse artigo. Que elementos são esses, gente? Olha só, impedimentos nas funções e estrutura do corpo, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, limitação no desempenho de atividades e restrição de participação. Onde é que a gente acabou de ver esses elementos? Na CIF. É por isso que a CIF está entranhada aí nesse processo de avaliação da deficiência. São exatamente os 4 elementos que a gente viu na CIF, e eles foram transpostos aqui para a nossa lei. E não é sem razão, é porque a gente tem que contemplar o conceito biopsicossocial que a gente tem hoje. Né? E a gente tinha ali o parágrafo 2º falando que o Poder Executivo ia criar os instrumentos, ele tinha um prazo para isso acontecer de 2 anos, mas até hoje não aconteceu. Né? Mas essa parte da avaliação ser biopsicossocial, ela já está em vigor desde janeiro de 2018, que foram 2 anos após a vigência geral da LBI. Então, a gente já tem essa obrigação de fazer desse jeito. Ok? Não podemos sair disso. Bom, então, o instrumento, gente, a proposta dele é avaliar a pessoa nos seus ciclos de vida, né? E pensando sempre ali no quê? De que cada pessoa vai ter uma experiência única, vai passar por momentos diferentes no dia a dia, que a gente não tem como comparar. Eu gosto sempre de dar um exemplo assim, que é meio bobo, né? Mas que ajuda a gente a refletir sobre todos os elementos dessa avaliação, o tanto que eles são importantes. A gente vai imaginar aqui 2 homens, tá? Vou colocar o mesmo gênero, para não ter esse aspecto. Os 2 têm 40 anos de idade, os 2 têm uma paraplegia,
né, sem movimentação nos membros inferiores e precisam de cadeira de rodas para se locomover. Até aí tudo igual, mesmo código da CID. Né? Agora, quando eu vou contar a historinha de vida de cada um, vamos falar, o homem número 1 tem uma condição socioeconômica mais tranquila, né? Ele tem uma família que pode dar todo o suporte que ele precisou ao longo da vida. Ele mora numa cidade acessível, que não tem tantas barreiras arquitetônicas. Ele teve uma escola acessível. Ele trabalha, está pensando ali em se casar e está estruturando a sua empresa. Ele tem uma cadeira de rodas motorizada, né, com todos os recursos. Homem número 2, com o mesmo diagnóstico, mas ele nasceu numa situação de vulnerabilidade social. Ele tem uma moradia precária, num ambiente de vila, né, de favela, com morro, com escada, com barranco. Família nunca pôde dar suporte para ele, porque tinha que trabalhar para sobreviver. Ele nunca conseguiu acessar uma escola, nunca teve uma cadeira de rodas, nem com os recursos próprios, nem com as políticas públicas. Ele não consegue trabalhar atualmente porque ele nem consegue se deslocar do seu ambiente, porque ele não tem acessibilidade. Ele hoje vive de esmola se alguém o retirar lá da sua moradia e trouxer para a via pública para ele pedir essa esmola. Alguma dúvida de que os dois são pessoas com deficiência? Não, né, gente? Não vou falar que o outro que nasceu numa condição mais tranquila, numa cidade boa, etc., não é pessoa com deficiência. É sim, mas a experiência de um e de outro é completamente diferente, não é verdade? E as políticas públicas, o que elas vão ter que oferecer para esses dois? Coisas completamente diferentes também, não é? Então, com a avaliação biopsicossocial, a gente consegue mapear isso. Onde é que estão as barreiras? O que não está funcionando na vida de um e de outro? Não é? É possível que esse lá que está empreendendo, ele precise, por exemplo, de uma política em relação a isso. Como vai ser empreendedorismo para a pessoa com deficiência? Vamos trabalhar aqui na remoção de barreiras atitudinais, né, que sempre estão presentes. Mas é outra coisa. O outro provavelmente vai precisar de um BPC, ele vai precisar de uma política para fornecer cadeira de rodas, né, e N outras coisas, de escolarização. Então, assim, o atendimento para um e para outro tem que ser muito diferente. E é isso que a avaliação biopsicossocial faz. Não é descaracterizar a deficiência de ninguém, é caracterizar ela muito bem, considerando os elementos do contexto. E por isso que é tão importante que o instrumento funcione bem, e o IFBRM ele tem essa proposta. Ele é um instrumento extenso, mas eu acho que eu já passei um monte do meu horário, né? Pois é, então vamos acabar aqui. Eu não vou mostrar o instrumento todo para vocês, não, mas eu vou deixar aqui uma opção para vocês lerem melhor sobre o instrumento, porque aqui eu trouxe uns recortes dele só para discutir umas coisinhas, mas vocês já entenderam a lógica da avaliação, né? Aqui, eu estou falando demais. Vou deixar aqui o seguinte, opa, passou. A gente tem um texto explicando essa história do instrumento e explicando o documento integralmente com todos os seus elementos que fica disponível nesse site da Ampid. Quem quiser procurar, não precisa nem digitar esse link todo, basta digitar lá no site de busca IFBRM, M de mamãe, né, do modificado, aprimorado. É importante colocar essa palavrinha para pegar o documento mais atualizado, que tem todas essas sugestões. Ele ainda está passando por uns ajustes finos, ao longo desse ano a gente fez várias reuniões também, e a gente está aguardando o Ministério dos Direitos Humanos trazer para a gente uma definição dos próximos passos. Mas, o que vai acontecer? O dia que a gente tiver essa unificação, ótimo, vai ficar muito mais fácil. Até lá, a gente já tem a obrigação de fazer a avaliação biopsicossocial adequadamente. Então, a gente precisa que os profissionais de saúde estudem, entendam esse processo, para não cometer injustiças na avaliação, certo? Porque já é uma obrigação legal, não é uma opção. Tá? Então, isso a gente tem que brigar para que essa avaliação se estruture e levar essas discussões. Vamos apertar lá o governo, o Congresso, né, para que isso saia do papel e funcione de verdade. Tá? A lógica do instrumento ela é muito boa, porque ela vai pegar todos esses elementos que a gente discutiu aqui. Então, gente, peguem o documento, leiam, vamos brigar para que isso funcione. E vou deixar aqui também meu Instagram, minhas redes lá, para quem desejar, é Laila com H no final, Vilela, tá? Tanto no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, para todo lado. Aí vocês me acham, tá bom? Obrigadinho pela paciência. Eu vou ter o direito de fazer perguntas ou
Perdi o direito. 2 perguntinhas. Pessoal, nós agradecemos mais uma vez, doutora Patrícia e doutora Laila. É um tema extremamente relevante. Nós recebemos muitas perguntas. Eu quero pontuar o seguinte: a doutora Patrícia já deu o ok. A senhora vai disponibilizar os slides também? Então, os slides estarão disponibilizados com o pessoal do Congresso. Tem os contatos lá, né? Quem expressou que essa necessidade de contato vai estar suprido por isso. Vou fazer 2 perguntas que não teve a identificação de quem perguntou e as demais serão respondidas por e-mail. Doutora Patrícia, os reabilitados pelo INSS entram nas cotas da Lei 8.213 de 91 enquanto pessoa com deficiência? Os reabilitados, eles entram na cota e não precisam ser pessoas com deficiência. Qualquer pessoa que passou por um processo de reabilitação profissional no INSS, ela tem o direito também de ser contratada pelas cotas, né, previstas na Lei 8.213. Não precisa ter deficiência, basta ser reabilitado e ter o certificado de reabilitação profissional. E uma curiosidade, né, a lei de cotas, ela foi criada numa lei previdenciária porque ela foi criada para os reabilitados. E as pessoas com deficiência pegaram carona e entraram na lei de cotas, que hoje ela é muito mais conhecida, né, através das pessoas com deficiência. Muito obrigado. Doutora Laila, quanto aos transtornos de neurodesenvolvimento, como o TDAH, pode ser considerado deficiência a depender do laudo psicossocial? Pode, gente. Como a gente falou lá, qualquer impedimento de longo prazo. Então, TDAH, o autismo, né? Dislexia, esquizofrenia, transtorno bipolar, qualquer condição que fique de longo prazo e que traga aí, né, o impacto no dia a dia da pessoa, que a pessoa enfrente barreiras e sofra uma desigualdade de oportunidades, pode sim ser deficiência. A gente não tem mais uma listinha de condições só que poderiam, qualquer uma de longo prazo. Então, para cumprir o prometido que eu faria, as que não tenho contato, a última para a doutora Patrícia. Sobre a diretriz de que a deficiência não é incompatível com nenhuma atividade, como ficaria na prática situações em que não há adaptações ou tecnologias disponíveis, como no caso de uma pessoa com deficiência visual ter que dirigir, por exemplo? O caso de uma pessoa com deficiência visual ter que dirigir, eu posso dizer para vocês que já tem a tecnologia, porque a gente já tem carro hoje, né, dirigindo sozinho, né? Se não me engano, nos Estados Unidos a gente já tem os aplicativos aí que dirigem sozinhos. Mas a questão não é essa, né, de não existir tecnologia. A pessoa com deficiência tem direito de exercer qualquer atividade que ela queira também, né? Então, eu acho muito pouco provável que uma pessoa com deficiência visual queira exercer o trabalho, né, o ofício, né, de dirigir. Então, o direito é que ela possa, desde que sejam feitas aquelas adaptações. Quer complementar, Laila? Excelente, pessoal. Agradecemos pela paciência até agora. A palavra está com o meu querido amigo. Obrigado. Muito obrigado, agradecemos a mesa. Obrigado, doutora Patrícia, doutora Laila, doutor Raul.